Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas que aqui já se encontram. E nós aqui, né, estamos contentes e satisfeitos com essa finalização aqui que veio nos presentear o professor Sinésio trazendo, né, o Almir Narras, né, o professor Almir Narras, juntamente com a Maria Ângela, que está aqui a trazer essa temática tão importante para todos nós. Queria dar as boas-vindas àqueles que conseguiram chegar até o final desse módulo, desse curso, o Justiça Restaurativa, e dizer que, mesmo sendo um pequeno grupo, eu tenho certeza que houve muito aprendizado, muito compartilhar e experiências vividas por aquele que estava ministrando aqui, que era o Sinésio. E eu sei que vocês aprenderam em muito material, vi compartilhar, não entrava aqui na sala, mas acompanhava no grupo, né? Vi uma vez apenas, mas vi ele compartilhar muito material de muita profundidade para aprofundar os conteúdos. Então, estamos felizes por isso e com a presença agora para fechar, né, com chave de ouro esse curso. Né? Nós temos o nosso convidado especial que o Sinésio, o professor Sinésio vai estar agora apresentando. A dinâmica vai ter a palestra e logo no final você pode fazer perguntas ou durante a palestra você pode colocar ali no chat as suas observações ou perguntas mesmo, tá bom? Que a gente vai estar encaminhando para o professor Alminaz aqui, tá bom? Beleza? Professor Sinésio, para você. Pois é, gente, boa noite novamente para todos e para todos. E assim, hoje nós temos à noite um brilho, um ícone que veio aqui para contribuir. E como o professor já falou, estamos iniciando o curso hoje. Acredito eu que tenha tentado sanar um pouco a curiosidade de todos, que aqui sempre perguntavam, faziam perguntas, muitas inquietações. E hoje nós conseguimos, né, trazer o professor Almir, que eu vou falar um pouco sobre ele, né? Ele é jornalista, né, instrutor de constelação familiar, constelação sistêmica, da organização, é fundador. E assim, professor, seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Acredito que hoje você vem compartilhar conosco, né, suas aprendizagens, compartilhar também tudo que você vem aprendendo. Então, desculpe aí, porque às vezes, por mais que nós ministramos um curso, damos palestra, mas acredito eu, não sei se todos, na hora que a gente fica assim de frente, dá aquele friozinho na barriga, mas acredito eu que isso é normal. Então, eu agora aqui deixo a palavra com você e seja bem-vindo e gratidão por ter aceitado o convite. Almir, professor Almir, deixa só aqui, é porque estava picotando enquanto você estava falando, e aí Você eu pode acho que cortou alguma coisa da biografia do professor Almir, mas eu vou aqui reforçar, tá bom? Com longa experiência como executivo de grandes organizações, trabalho autônomo e em consultorias, migrou gradativamente para um tipo de trabalho que de fato pode mudar o mundo, ajudar o ser humano a vencer suas limitações e encontrar seu melhor lugar na vida. Fundou o Instituto Olhar Sistêmico, que vem desde o início crescendo naturalmente, sem grandes esforços de marketing, mas assumindo o risco de estabelecer conexões desafiadoras e produtivas. O restante aqui. Então é isso. Seja bem-vindo e todo o seu tempo. Muito grato aí pela consideração. Quero inicialmente agradecer o convite, falar sobre
alguma coisa, né, da visão das constelações, para mim é sempre uma satisfação. E então, vocês, como organizadores desse curso, estão me dando essa oportunidade de falar a respeito de um assunto que eu gosto muito de falar e estou à disposição para poder esclarecer da melhor maneira possível. Agora, estou bem consciente de que o que nós vamos ver hoje é uma parte muito pequena de um vasto conteúdo, tá? Eu estudo constelações e trabalho com constelações. O início do meu contato com esse campo de estudos já tem aproximadamente 20 anos. E o que eu vou apresentar hoje para vocês, que tem o título de Empatia Sistêmica, tem base em um dos livros do Bert Hellinger, que eu considero um dos mais importantes da sua obra, tá? Que é esse livro aqui, ó. Chama-se Ordens da Ajuda. É um livro que, se alguém aqui tiver interesse, né, todas as pessoas que trabalham com profissões de ajuda, professores, terapeutas, assistentes sociais, pessoas da área da saúde, mediadores, conciliadores, pessoas que lidam com o ser humano procurando trazer resolução para as dores e para os conflitos. Esse é um livro bastante útil, ele tem conteúdos muito práticos, mesmo que você não seja um estudante de constelação, mesmo que você não tenha uma formação. Então, fica aqui meu incentivo para vocês conhecerem mais em profundidade esse tema. O que eu separei aqui realmente é um pequeno extrato, é uma visão muito ligeira, que é o que o tempo aqui permite, tá? Agora, na medida do possível, eu estou à disposição para responder eventuais perguntas ou aprofundar algum aspecto do tema, beleza? Então, a qualquer tempo, vocês podem colocar suas perguntas aí no chat, ou então no final da apresentação, que eu não preparei um número muito grande de slides, não. No final, vocês podem expressar seu pensamento, suas dúvidas, e a gente pode interagir um pouco, tá bom? Então, grato, desejo êxito para esse projeto que está finalizando hoje, e é uma alegria poder estar aqui, ter esse espaço com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou abrir aqui a apresentação. Então, vamos lá. O Instituto Olhar Sistêmico, como foi falado, né, é a organização que eu fundei em 1985. E de lá para cá, a gente vem atendendo, né, atendendo famílias, atendendo pessoas, atendendo empresas, organizações governamentais, ONGs e todo tipo de sistema humano que pode contar com a ajuda das constelações. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da gente, tem um site, basta digitar lá, olharsistêmico.com.br, que tem conteúdos lá para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Também tem um canal no YouTube com o meu nome, Almir Narras, e, enfim, estou no Instagram, eu estou em alguns lugares, é só procurar que vocês acham, tá bom? Então, vamos lá, as constelações e a empatia sistêmica. Aqui a gente já tem algo, vamos dizer que só no título já traz, às vezes, alguma sensação assim, afinal, o que é isso, né? O conceito de empatia, eu creio que todos conhecem, né? Agora, o que é essa tal de empatia sistêmica? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Basicamente,
o que é que o Bert Hellinger, que é a pessoa que sistematizou essa metodologia das constelações familiares, o que é que ele propõe, né? Que para que a gente possa, de Acho que o fato... áudio está aberto. Não estou conseguindo fechar, estou tendo dificuldade aqui. Acho que algum microfone ficou aberto, mas já fechou. Para que a gente possa, de fato, contribuir com aquilo que pode representar uma solução em algum conflito, em alguma situação onde haja um contexto traumático, alguma dor, alguma dificuldade, quem olha com esse olhar sistêmico, com essa visão das constelações, busca esse estado de empatia, não apenas com uma das partes do conflito, não apenas com aquela vítima de uma determinada situação, que pode ser uma situação que envolva, inclusive, violência, sofrimentos importantes. A gente tenta desenvolver essa postura de olhar com o mesmo respeito, com o mesmo amor e buscando um olhar neutro, um olhar isento para o conflito, para todos aqueles envolvidos na situação conflituosa. Então, a empatia sistêmica, ela, resumidamente, é isso. É quando eu consigo, eu que estou, por exemplo, sendo chamado para ajudar num conflito qualquer, pode ser um conflito entre casais, pode ser um conflito entre irmãos, pode ser um conflito entre nações. Se eu estou sendo chamado para contribuir com a visão sistêmica, eu busco, em primeiro lugar, um lugar de isenção, um lugar de não julgamento e um lugar que se propõe a olhar com o mesmo respeito para todas as partes envolvidas no conflito. Então, isto é a empatia sistêmica, tá? Então, eu vou avançar um pouco no conteúdo e, de novo, a partir disso tudo aqui, qualquer pergunta ou qualquer necessidade de que eu esclareça alguma coisa, é só colocar lá no chat, tá? Um novo olhar sobre a base dos conflitos interpessoais. Quer dizer, o que a gente busca? A gente busca, não é o conflito explícito, não é olhar para aquilo que está sendo confrontado num panorama de conflito, mas é para as raízes dessa situação conflituosa. Tá? Então, primeiro eu preciso dar uma passeadinha aqui nos fundamentos das constelações. Vamos lá. Primeira coisa importante quando a gente tenta olhar para as situações da vida e com esse olhar das constelações é de que o indivíduo não é uma manifestação isolada da vida, tá? Para quem conhece, para quem estuda, para quem se interessa pela visão sistêmica, a visão das constelações, que facilmente observa que a vida ela acontece dentro de sistemas. Cada um que nasce num contexto familiar. Pode não ser uma família toda estruturada, toda arrumadinha, toda organizada, mas toda a vida que é gerada, ela tem como ponto de partida um pai e uma mãe, tá? Existem outros sistemas, além dos sistemas familiares, onde a vida acontece. Por exemplo, se você é um professor, você está dentro do sistema de ensino, você trabalha em uma escola, você está, de alguma forma, submetido à supervisão de uma delegacia de ensino,
de uma secretaria de ensino, do Ministério da Educação, enfim, existem estruturas que compõem o sistema do qual você, como professor, faz parte. Se você é um agente do direito, você está inserido e cumprindo determinadas funções dentro de um amplo sistema, que é o sistema do direito. Tá? Então, a proposta da constelação, ela contraria essa visão que nós herdamos do iluminismo, de que o indivíduo é que importa e que um conflito ele acontece exclusivamente entre indivíduos. Na visão das constelações não é assim. Cada uma das partes de um conflito está num determinado movimento da vida e este movimento ele é parte de um sistema. Por exemplo, uma família. Um casal que está em conflito, cada um dos dois do casal pertence a uma família de origem e traz para o seu relacionamento de casal os seus valores, as suas verdades, as suas crenças, as suas preferências e o seu modo de olhar para a vida. Então, a gente olha para os indivíduos como parte de um contexto, e isso é uma diferença muito significativa em relação a outras abordagens, tá? A outra coisa, bom, isso eu já falei, o indivíduo é parte de uma rede de vínculos e cumpre funções na sua rede de vínculos. Todo sistema, toda família, toda empresa, toda nação, todo grupo religioso que pode entrar em guerra com outro grupo religioso, né? Todo sistema quer apenas duas coisas. Todo sistema quer sobreviver e quer obter o melhor equilíbrio possível. Isso, se vocês, a partir dessa nossa conversa hoje aqui, começarem a olhar com um pouco mais de profundidade as famílias, as empresas, as partes de um conflito, vocês verão que essas partes de um conflito compõem um sistema e que tudo que esses dois sistemas que podem estar em conflito querem sobreviver. E querem sobreviver gastando o mínimo de energia possível. Portanto, querem o melhor equilíbrio possível para a vida fluir. Tá? E o outro ponto é que num conflito, digamos que seja um conflito entre duas pessoas, uma questão de herança, ou a ocorrência, por exemplo, de um crime onde alguém matou e alguém morreu, o indivíduo que matou e o indivíduo que morreu, eles representam, cada um deles, o seu próprio sistema naquele conflito. Então, quando uma pessoa se encontra com a outra, seja para fazer uma sociedade, seja para se casar, ou seja para travar uma luta, e que dessa luta poderá resultar algum tipo de violência, eles estão ali representando cada um o seu próprio sistema, tá? Então, esses conceitos, minha gente, eles são básicos para entender como é que as constelações podem contribuir para o trabalho de mediação, de conciliação e de se encontrar não uma sentença, não um veredito, mas uma solução para os conflitos, ok? Bom, então, qual é a origem do conflito? Na visão sistêmica, a origem do conflito é a consciência. Eu tenho os meus valores, eu adquiri, ou aprendi, ou adotei a partir da educação que eu recebi, a partir de tudo que eu fui aprendendo na vida, observando a vida. Então,
eu vou trazendo para a minha consciência pessoal os valores, os princípios, as verdades que eu considero válidas. E o meu oponente, ele tem também a sua consciência e tem lá os seus valores, os seus princípios e as suas verdades. Então, a origem do conflito é a consciência pessoal, tá? E levando em conta o que eu já disse antes, a consciência pessoal, ela é fortemente influenciada por aquilo que podemos chamar a consciência do grupo, ou a consciência de clã, ou a consciência familiar, que são o quê? Os valores, os princípios e as verdades do grupo do qual eu faço parte, seja a minha família, a minha religião, o meu partido político, a empresa onde eu trabalho, ou a equipe da qual eu faço parte lá no meu trabalho, enfim. A origem do conflito é a consciência. Então, os dois lados de um conflito, se for um conflito bilateral, cada um deles tem a sua razão, entre aspas. Cada um deles tem aquilo que os motiva a se posicionar de uma determinada maneira que gera o conflito, tá? Então, seja conflitos interpessoais ou guerras santas, eles começam por aquilo que nas constelações nós chamamos de boa consciência. A boa consciência, ela não é necessariamente boazinha, ela não é necessariamente limpa, correta, absolutamente, vamos dizer, considerada a melhor. Ela é boa, por quê? Porque ela concorda com os valores que eu defendo. Então, aquilo que eu aprendi com os meus pais, aquilo que eu trouxe como herança, as verdades da minha família, as verdades da nação a que eu pertenço, as verdades do meu grupo religioso, se eu adoto para mim, eu chamo isso de boa consciência, né? Isso faz com que, por exemplo, determinados grupos religiosos se considerem o povo escolhido de Deus. E isso, mais de uma linha espiritual, mais de um grupo religioso, pode se considerar o escolhido de Deus. E o interessante é que vários desses grupos podem se considerar o único grupo escolhido. Portanto, isso exclui os outros. A nossa turma, a nossa família, a nossa verdade é que vale. E com essa boa consciência, eu me coloco contra quem pensa diferente. Certo? Alguém precisa desligar o microfone, pessoal. Está vazando um som de uma criança muito bonitinha aí, mas está interferindo aqui. Tentar Então, aqui. pronto, beleza. Professor, Opa! posso fazer uma pergunta e participar da sua palestra, por gentileza? Pode sim, é o Carlos, né? Fala, Carlos. Sou eu. Levantei essa mãozinha aí, engraçadinha aí do meu lado aí. Eu não tô vendo nem você, nem a mãozinha, porque eu estou com a tela cheia, mas pode dizer, Carlos. Dentro da conscientização entre duas pessoas, da forma interessante da forma que o senhor falou, sobre as duas razões. E como a gente chegar a um determinado denominador de conclusão dentro das duas partes que querem ter a razão e não consegue sair do conflito para uma conscientização de harmonia, vamos dizer assim. Como a gente chega a ter esse laço, né, de amor, de confraternização, enfim, entre duas pessoas, por favor, poderia me responder? Olha, Carlos, o que eu estou trazendo aqui são os primeiros passos que nós, como mediadores, como conciliadores,
como terapeutas, nós temos que buscar essa postura da empatia sistêmica. Quando eu olho para um lado e olho respeitando aquilo que aquele lado traz como verdade, como razão, como aquilo que é certo para ele, e olho para o outro lado e vejo que ali também existe razão, existe argumentos, existe todo um caminho que aquele sistema percorreu para poder se basear naquelas verdades, eu estou, em primeiro lugar, dando um espaço interno para que as partes do conflito, em mim, possam se respeitar. Antes que elas se respeitem uma a outra, essa convivência respeitosa precisa acontecer dentro de mim. Se eu entro num conflito com a proposta de ajudar a resolver, e eu acho que um dos dois está certo e o outro está errado, eu não estou me valendo do conhecimento que o olhar sistêmico pode me oferecer. Eu posso até contribuir com alguma coisa, mas não vai ser com esse olhar das constelações. Então, Carlos, o primeiro passo é esse. E, pela minha experiência ao longo desse tempo, esse primeiro passo ele não é tão simples de a gente, assim, em profundidade, a gente olhar com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com a mesma consideração as duas partes, tá? Mas tudo começa por aí. E a partir daí, a minha ação, a minha intervenção, a minha palavra, ela vai ser guiada por um movimento da alma, por um movimento do meu sentimento. Não existe um formato só. As pessoas dentre vocês aqui no grupo, que talvez já atuem como mediadores, podem perceber que cada situação é única, porque as partes de um conflito, elas são únicas também. Vamos dizer, conflitos de casal. Os casais são compostos por um homem e uma mulher, normalmente, vamos dizer, né? Casais heterossexuais, né? Tem um homem e uma mulher. Agora, cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem. Cada um deles tem toda uma jornada, todo um percurso que faz com que essa mulher traga uma herança de valores, de crenças e até de limitações, preconceitos e, vamos dizer, reservas em relação aos homens de maneira geral e aquele homem em particular. E a recíproca também é verdadeira. Então, quando eu me fixo, quando eu me posiciono com a empatia sistêmica, que é a chavinha que eu estou tentando entregar aqui nessa palestra, esse é o começo da minha possibilidade de ajudar. Então, esse como, eu sei que você quer muito saber disso, e todos queremos, mas não existe só uma maneira. Essa possibilidade de eu desenvolver a empatia sistêmica vai me colocar igualmente amoroso, igualmente respeitoso com as duas partes. E manter-se assim não é uma coisa tão simples, não é algo tão fácil. Eu digo para você, ao longo desse tempo, da minha experiência com constelações, esse é um passo que a gente está sempre precisando checar, a gente está sempre precisando se certificar se eu realmente estou neutro, eu realmente estou isento, se lá no fundo do meu ser eu não estou dando razão para a mulher ou para o homem num conflito. Estou pegando o exemplo do conflito de casal, tá? Então, esse trabalho que eu estou propondo aqui, se ele for feito de forma genuína,
e profunda, ele é um trabalho muito exigente para o mediador. Mas quando a pessoa consegue se manter assim, ela adquire uma condição, uma visão do conflito, que é uma visão muito mais ampla e muito mais profunda e que permite ao mediador, ao conciliador, uma ação muito mais precisa, muito mais aguda e com resultados muito melhores, tá? Porque o resto, né, os passos seguintes, eles serão orientados por essa postura de empatia sistêmica. Se eu conseguir, Carlos, deixar isso bem claro para vocês que estão me acompanhando aqui, eu vou ter sido bem-sucedido nessa palestra. Agora, o como eu vou chegar lá no final, aí cada história é uma história e eu vou me desenvolver na minha habilidade de lidar com os conflitos a partir do meu treinamento em olhar para as situações conflituosas com esse olhar, em que eu olho para ambos com a mesma consideração. E, repito, isto não é simples, isso não é algo fácil. Requer daquela pessoa que está na posição de mediador ou de conciliador, requer um trabalho profundo, um trabalho que, às vezes, demora, tá? Eu sei que eu não te dei uma resposta pronta, mas eu estou interagindo com a tua pergunta com a máxima sinceridade aqui, tá bom, Carlos? Obrigado pela pergunta, pela resposta. Me esqueci até de dar boa noite para todos aí. Eu sou professor formado, certo? Nesse lado de mediador, como você falou, realmente, como eu perguntei, é porque, de fato, todo professor ele entra dentro da realidade de cada aluno, certo? E eles trazem conflitos diferentes dentro da sala de aula, entendeu? E quando a gente tenta fazer com que esses alunos se tornem direcional, o professor tenta direcionar eles de uma forma bem ajustada, os conflitos lá fora atrapalham muito. Por isso que eu fiz esse tipo de pergunta, para tentar entender um pouco mais a mente humana, pela complexidade no qual tem muito a desejar, né? Com certeza, meu amigo. E olha, a formação em constelações, as formações que são sérias, que são cuidadosas, elas têm uma carga horária muito exigente. Por exemplo, o nosso curso, ele compreende 240 horas de formação. Então, não é alguma coisa assim ligeira. Por isso que eu falei, requer um trabalho pessoal do conciliador, do mediador, que é um trabalho profundo, da pessoa conseguir se colocar nesse lugar. Então, eu entendo perfeitamente o teu esforço e as barreiras com as quais você deve se defrontar. Eu sei, não exatamente na tua função como professor na sua matéria, mas lidando com grupos de constelação já há muitos anos, eu sei bem o quanto isso é exigente, tá? Concordo com você. Só eu pediria assim para as perguntas ficar para o final. Vamos deixar o professor me fazer a exposição e aí você toma nota naquela parte que lhe chamou a atenção e você para favorecer, tá bom? E aí vai para o debate, beleza? Muito bem. Aí eu tenho uma notícia aqui que pode ser um pouco um alento, um conforto, tá? Que desde a nossa origem, de alguma forma, todos nós somos mediadores. Por que eu digo isso? Porque, como disse o Bert Hellinger, cada criança que nasce é café com leite. Cada um de nós é personificado a integração de dois sistemas, o sistema do papai e o sistema da mamãe. São duas histórias, duas culturas, dois conjuntos de crenças, de padrões e de valores, e eu sou feito desses dois. Então,
em função disso, e até aproveitando a pergunta e o comentário do Carlos, qual é o meu primeiro trabalho, se eu quero me posicionar realmente como alguém que vai conseguir olhar de forma neutra, de forma isenta? Um dos meus principais trabalhos é eu resolver dentro de mim os conflitos que talvez existam. Então, se por circunstâncias da vida eu mesmo acho que a mamãe está totalmente certa e o papai está totalmente errado, ou que o papai é muito melhor que a mamãe, eu, para poder ser um bom mediador, para poder ter mais facilidade de desenvolver essa empatia sistêmica, eu tenho que resolver os conflitos profundos que eu carrego na alma. E eu posso passar a me reconciliar com a minha origem. No fundo, o papai escolheu a mamãe escolheu o papai. E graças ao encontro desses dois, eu tenho direito à vida, eu estou aqui. Esse foi o casal que a natureza, que Deus, que o grande movimento da vida escolheu, foi esse casal para que se encontrassem, para que tivessem, naquele dia, naquela hora, a relação sexual que gerou a fecundação, e desta fecundação começou tudo para mim. E hoje eu estou aqui. Então, se eu tenho restrições, se meu pai foi excluído, se eu vivi alienação parental, e etc., etc., se a mamãe falou muito mal do papai a vida toda, ou vice-versa, o meu primeiro trabalho para eu ser um conciliador, um mediador, para eu ter uma visão profunda e ampla de empatia sistêmica, eu tenho um trabalho para fazer dentro de mim, com a minha própria história. Se eu me harmonizo com a minha história, eu ganho força, eu ganho consciência, eu ganho mais condições de trabalhar com os conflitos alheios. E se nós temos sucesso com relação àquilo que precisa ser trabalhado no que diz respeito à nossa própria história, eu já estou fazendo o trabalho de mediador. É como se dentro de mim, papai e mamãe finalmente conseguissem viver em paz, mesmo que a vida deles foi difícil, mesmo que eles tiveram problemas, mesmo que um excluiu o outro, dentro de mim os dois passam a estar juntos para que eu seja o que eu sou. Eu sou uma mistura única de café com leite. Se eu tenho 7 irmãos, cada um dos meus irmãos é outro tipo de mistura de café com leite. Na hora de misturar, a dose de café, a dose de leite não foi exatamente igual. Eu sou único, mas eu sou feito da mesma matéria-prima que meus irmãos, o meu papai e a minha mamãe. Ok? Então, uma das coisas que eu quero reforçar aqui é de que, potencialmente, todos nós temos condições de ter em nós uma paz profunda em relação à nossa origem. E todos nós temos condições de reconhecer a presença do nosso pai em nós e da nossa mãe também. Se eu tentar ir para frente na vida, achando que o papai é tudo e a mamãe não tem importância nenhuma, ou o contrário, a minha mãe é pai e mãe e eu não tenho pai, eu tenho coisas a resolver dentro de mim para eu poder realmente acessar a isenção que eu preciso ter para lidar com os conflitos alheios. Então, na proposta das constelações, curar a si mesmo, se harmonizar com a sua história, é parte fundamental do aprendizado, do exercício da mediação, da conciliação. Você pode ver que a gente está dentro da pergunta que o Carlos fez.
Só que a gente agora deu um mergulho muito profundo para dentro do próprio mediador, do próprio conciliador. Quer dizer, não é uma atividade meramente intelectual. Eu vou adquirir uma série de técnicas de entrevista e de condução, de rodas de conversa. Tudo isso é importante. Mas se eu quero contar com a empatia sistêmica, eu tenho uma lição de casa para fazer em relação à minha própria história. Então, resumindo, a empatia sistêmica dedica-se com o mesmo amor a ambos os lados do conflito e a seus respectivos sistemas. Guia-se por uma pergunta essencial: para onde o amor olha? E essa é uma pergunta misteriosa, essa é uma pergunta intuitiva, que a resposta não é óbvia. Quando uma pessoa está brigando com a outra, o que ela está fazendo com o amor que ela tem dentro dela? Para onde esse amor está olhando? A quem ela está sendo leal? Às vezes, aquele homem está em conflito com aquela mulher porque ele está sendo leal à sua mãe, está sendo leal ao seu pai, ou aos homens do seu sistema. Enfim, essa pergunta, quando a gente entra em contato com o contexto do conflito, essa pergunta pode nos dar um pouco mais de informações do que fazer com esse conflito. Porque mesmo que a pessoa esteja com muita raiva um do outro, o amor que ela tem dentro dela está olhando para alguém ou para algum lugar. Então, quando ela está com raiva do inimigo, do oponente, ou daquela pessoa com quem ela está, vamos dizer, num embate, numa contenda judicial ou o que seja, ela está olhando com amor para alguém ou para algum lugar. E a gente compreender ou a gente acessar, a gente ter a possibilidade de pensar sobre isso, para onde essa pessoa olha com amor, isso nos dá, muitas vezes, um caminho sobre o que dizer, o que fazer, o que não fazer dentro da condução do conflito, tá? Então, a empatia sistêmica reconhece a dor do conflito, a mesma que afeta os malvados e as vítimas. Então, por exemplo, uma pessoa entra numa igreja, num templo, cheio de explosivos no corpo e detona lá os explosivos e morre e leva com ele meia dúzia, uma dúzia, 30 pessoas. Ele mata diversas pessoas e morre junto. O que a empatia sistêmica nos traz? Nos traz uma compaixão, nos traz uma compaixão, acho que essa é a melhor palavra, pelo acontecimento, um pesar pelo acontecimento. Um ser humano foi capaz de tirar a própria vida e levar com ele outras vidas. Que pena, que dor, que situação lamentável. Então, naquele que tem a empatia sistêmica, o pesar é pelo acontecimento. Então, um casal em franco conflito, a gente poder olhar para os dois e para as crianças, para os pais, para todos os que estão envolvidos no conflito e, de alguma maneira, estão sofrendo com a situação, a gente se solidariza internamente com todos eles. Mesmo que um deles esteja mais agressivo, o outro esteja mais oprimido, o nosso pesar, o nosso sentimento é pela dor do conflito em si,
não é a dor da vítima apenas. Sim, existe a vítima em muitos casos, claro que existe, mas o nosso lamento é pela ocorrência, pelo acontecimento, pelo fato daquele tipo de situação ter acontecido. Então, por exemplo, diante de um abuso sexual, de uma violência sexual, eu posso olhar para aquilo e dizer: que pena, que dor, lamento profundamente que uma situação dessas aconteça. E isso é muito mais amplo do que apontar o meu dedo para a pessoa que cometeu o assassinato, o roubo, ou que está tentando prejudicar a outra num processo de separação, ou seja o que for. Isso não quer dizer que a justiça não tenha que fazer o seu trabalho, de eventualmente punir os agressores, os assassinos, os ladrões, não é isso. A justiça tem o seu trabalho. Eu estou falando que, como alguém que busca a solução para a dor, para alguém que busca um avanço no conflito, o nosso olhar tem que ser um pesar pela situação que se deu, e não um olhar de acusação para um dos lados. Isso não nos ajuda a resolver nada. A indignação não resolve nada. Ela apenas aponta o dedo para um lado. E aquilo que cabe à justiça, cabe à justiça. A justiça tem que cumprir sua função. Agora, nós, como mediadores, como consteladores, como é o meu caso, nós queremos a solução, não queremos apenas uma sentença. Porque muitos juízes dizem isso para mim. A sentença quase nunca representa a solução. E o conflito, além de ser necessário uma sentença, o conflito pede uma solução. E a empatia sistêmica é um caminho para isso. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do outro amor. E aqui eu quero fazer algo que o Bert Hellinger também fez. Está, inclusive, em algum de seus livros, que se chama Ordens do Amor. Ele cita, para explicar, ele cita o Sermão da Montanha, quando Jesus diz: façam como o Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Então, quando a gente olha com a empatia sistêmica, a gente olha desse lugar amplo, desse lugar profundo, e que o nosso olhar funciona como o sol, que olha do mesmo jeito para os maus e os bons, ou como a chuva, que molha os justos e os injustos. E o nosso pesar, o nosso lamento, é parte da empatia. E é com essa condição que a gente pode contribuir se nós nos identificamos e queremos contar com essa visão sistêmica das constelações para auxiliar nos conflitos. Então, se alguém se interessar em saber um pouco mais, tem conteúdos diversos no meu site, no meu canal no YouTube e também no meu perfil do Instagram. Estão todos convidados. E caso hoje não dê tempo da gente responder tudo, pode continuar me perguntando, usem o meu contato, eu estou à disposição, tá bom? Então, o conteúdo que eu tinha preparado, meus caros professores, é esse, tá? Então, a partir de agora, eu estou à disposição para ver se tiver perguntas. Deixa eu abrir o chat aqui. O som está baixo, mas consigo ouvir. Vocês estão com fone. Isso nunca havia acontecido antes. Está completamente mudo. Uai! Vocês me escutaram aí? Tá. Muito bom. Sim, sim. Muito bem. Então, vamos lá. Tem alguma pergunta aí, meus caros? Aproveitar, pessoal, esse A momento. Claudete me chamou até de doutor. Calma aí, Claudete, eu não sou doutor, não, tá?
Carlos pergunta bem aqui, pode me enviar? Ah, sim, a gente está gravando, tá bom? Está sendo gravado, né? Doutor, professor, doutor, né? Sim, com certeza. Assim, pelo que eu entendi, né, pelas suas colocações, é que todo conflito, ele em si, ele é uma tentativa por exemplo, de resolver um conflito, né? Tem as duas pessoas envolvidas. Então, pelo que eu entendi, então, no papel do mediador, seria ajudar essas pessoas a identificar o causador disso bem daí. Seria isso, né? A ajudar De- elas a resolver o conflito. Depende, professor. Sim, sim. O nosso primeiro passo, ele é humilde, sabe? Se a gente olha com esse olhar, as nossas possibilidades diante de um conflito, elas também vão ficando claras. E na medida em que a gente possa ganhar a confiança das partes em conflito, a nossa possibilidade de interagir aumenta. As pessoas envolvidas, elas não vão sentir que eu estou dando razão para um ou dando razão para outro. Eu estou sendo solidário à dor que acontece. E com isso, eu posso, por exemplo, encontrar as perguntas certas para fazer, para que as pessoas possam falar mais. Eu posso pontuar algumas coisas, eu posso, eventualmente, pedir determinadas confirmações, né? Porque muitas vezes, quando a gente está diante de uma sessão de atendimento, a gente vê que uma das partes parece que tem muita coisa para dizer e a outra se encolhe, né? E quando a gente desenvolve a empatia sistêmica, talvez um grande trabalho que a gente faça é um trabalho muito simples, em que a gente consiga fazer com que as pessoas ouçam uma a outra. Isso, por si, já representa um grande auxílio, porque às vezes as pessoas não estão vivendo um diálogo, elas estão vivendo dois monólogos. E com a empatia sistêmica, eu posso abrir os ouvidos ou permitir que as pessoas abram os ouvidos. Sim. E isso encaminha para que o próprio sistema busque uma solução. As minhas intervenções na visão sistêmica, elas passam a ser mínimas. Eu não sou responsável pelo problema, portanto, eu também não posso me responsabilizar pela solução. Eu sou um ajudante. Sim. A minha postura ela é humilde. Eu sou um ajudante. Então, deixa eu ver quais são as possibilidades aqui de eu prestar alguma ajuda para esse conflito. Então, e a partir daí, se existe se estabelece essa confiança, o diálogo pode se fazer. E eu passo a ser praticamente um espectador do diálogo. Então, o constelador, quando ele se vê nessa função, ele também não se desgasta muito. Ele não vai funcionar como uma tecla SAP, entendeu? Vamos dizer que a gente esteja aqui num conflito entre o Carlos e você. Eu não vou tentar explicar o Carlos para você, explicar você para o Carlos. Eu me coloco como um neutro, como alguém que olha para os dois com a mesma consideração, com o mesmo respeito. E isto muitas vezes permite que se estabeleça um clima de respeito, um clima onde as pessoas possam começar a se ouvir, porque quem precisa se entender são vocês dois que estariam num conflito. Eu não estou em guerra com ninguém. Portanto, eu não pego para mim a tarefa de trazer paz aonde existe guerra. Eu apenas faço as intervenções possíveis. Não sei se fui claro na minha fala. Sim, sim. Eu gostei quando o Carlos colocou como exemplo a questão da escola, né? Como, na verdade, a sala de aula é o lugar mesmo onde eu tenho uma pergunta no final
colocação aqui, é o lugar onde o professor, mas tem que mediar situações, o coleguinha que tomou a cadeira, o objeto que sumiu, alguém pegou sem autorização, aí vem aqueles conflitos surgem. O professor ele é chamado para ser o mediador nessas situações, né? E xingamentos, o bullying é muito tá em alta, né? Aí o professor me xingou, então o professor ele é chamado a isso. Mas aconteceu uma situação que nos meus 20 anos de sala de aula eu nunca tinha presenciado, e essa é a pergunta que eu faço, né? A gente recebe treinamento, formação continuada, para exatamente saber agir diante de situações assim. Mas quando eu estava na sala de aula, dando minha aula normal, até compartilhei isso com o Sinésio uma vez, aí o Sinésio, né, me deu um feedback que me mostrou, assim, de alguma maneira que eu não estava sozinho na história, né? E aí eu estava dando uma aula, com pouco eu ouvi os coleguinhas dizendo assim, vai, faz mais. Eu me aproximei, o menino tinha quebrado uma régua, daquelas réguas, né, em formato de... e feito uma arma, e ele estava se mutilando na sala de aula. Bem, quando eu vi aquela situação, todo sujo de sangue, e os colegas, ao invés de fazer alguma coisa, estavam incentivando, eu fiquei, na verdade, sem ação. Literalmente, eu fiquei sem ação. Então, o que eu eu saí da sala, fui chamar a coordenação, mas eu fiquei sem saber o que fazer, na verdade. Então, a pergunta que eu faço, isso pode realmente acontecer, porque, meu Deus do céu, eu fiquei... Qual seria um treinamento que ajudaria a gente a realmente a se sair de uma situação dessa? Como agir numa situação como essa? Eu vejo que a primeira coisa é prestar um primeiro socorro. Ou seja, é preciso conter essa criança. Conter no sentido de que ela se sinta contida, ou seja, vem cá, me dá um abraço, eu consigo ter você aqui comigo. Conter no sentido de dar a ela vamos dizer, um lugar seguro. Uhum. E conter também no sentido de segurar, para ela parar de fazer isso com ela. Uhum. Essa é a primeira atitude. E, para nós, o segundo passo é imaginar que, junto com o nosso abraço, o pai e a mãe dessa criança também estão sendo abraçados. Porque, muitas vezes, essa criança está expressando, através de uma automutilação, dores que ela traz e que são dores do seu sistema familiar. Ou isso contém um vazio de pai, ou um vazio de mãe, ou um ambiente de violência doméstica. A gente não sabe, né? Mas a gente pode ver, com o estudo das constelações, que as crianças elas têm um profundo amor pelos seus pais. E quando as coisas estão difíceis lá com eles muitas vezes se responsabilizam e às vezes se sobrecarregam emocionalmente para tentar aliviar a dor dos pais, salvar os pais, evitar que os pais sofram tanto. E isso é uma dinâmica que a gente estuda em constelações e que está na raiz de muitas atitudes autodepreciativas, onde a pessoa ela não tem autoconfiança, ela não tem autocuidado, ela se trata mal e às vezes chega a ponto até de ideação suicida ou até de tentativas de suicídio. Então, o primeiro socorro é dizer, não, vem cá, para com isso, eu não vou deixar você fazer isso com você. Eu sou maior que você, eu tenho amor por você e pela sua história, eu tenho amor pela sua existência e você vai parar de fazer isso. Posteriormente, eu soube lá que ele tinha perdido o pai dele tinha sido assassinado na casa dele, isso estava menos de um mês, né? A história dele. Vim saber depois, né? Imagina, meu amigo, a situação dessa criança. Então, mesmo que a gente não saiba desse tipo de coisa que você ficou sabendo, a gente pode ter certeza, quando uma criança expressa algo assim,
nesse nível de autoagressão, ela está guardando com ela uma dor que não é dela. É uma dor do sistema ao qual ela faz parte. E ela sofre as consequências daquilo. Então, a primeira coisa é estancar o movimento. Uhum. E depois incluir nesse abraço os pais dessa criança, que é para onde ela olha com amor, é para o pai, para a mãe ou para um dos dois. Então, veja, isso que você falou agora, né? Com o meu treinamento, com a minha experiência, quando você falou, eu até me emocionei um pouco aqui. Com o quê? Com a dor da família, com a dor sistêmica, com a empatia sistêmica. Então, esse sentido do conter, ele é um sentido duplo. É um sentido de dizer, para com isso, eu sou maior do que você e eu estou te abraçando aqui em nome do seu pai. Você vai parar de se machucar. E eu seguro essa criança. E assim, eu transmito a ela o sentido também de que ela tem direito a um lugar, ela tem um ambiente que a contém, no sentido de que existe um espaço para ela. Entende? Que é um sentido duplo, tá? E a partir daí a gente vai ver o que dá para fazer. Se vai chamar a avó, se vai chamar a mãe, se vai levar essa criança em casa com todo cuidado, se vai encaminhar para uma terapia. Aí a gente não sabe, né? Os próximos passos a gente não sabe. Mas o primeiro passo é esse. Eu olho com amor para a sua dor e sei que essa dor não é só sua. Mesmo que eu não entenda nada da sua história, eu não sei nada de você, eu sei que você é alguém dentro de um sistema que está sofrendo alguma coisa. E eu abraço essa história, eu não abraço só a criança. Tá? Beleza? Obrigado. Nossa, que muito bom. Bom, eu posso fazer outras coisas aqui, perguntando aqui para vocês aqui em relação ao amor. Eu achei tão interessante na forma como você colocou no slide, até printei ele, né, para poder ficar com isso na minha memória mesmo. Para onde vai o amor, né? Como a gente consegue parar o amor, olhar o amor, no caso, né? Eu acredito que é exatamente isso que o senhor falou, é ação, né? Amor é ação. Ela não para, ela só vai adiante sem pensar da situação e, como o senhor mesmo falou, se ele estivesse já não criticando, uma crítica construtiva, com certeza, professor, dentro de uma forma, se tivesse ido desde ele na coordenação, ele deveria ter ido logo abraçar a criança. Eu acho que é mais ou menos isso. Como estava inicialmente de uma base inicial da sua carreira, todos nós levamos um choque com uma situação como essa, sem dúvida. Quem não leva choque, né? Isso eu acredito que a gente vamos aprendendo na base da experiência. Mas dentro do que o senhor falou em relação à compaixão, eu achei interessante, porque a crença individual da pessoa, ela é única, é dela. Deus, de fato, ela individualiza com ele, é com ele e não com a sociedade, é apenas com ele. O que é que nós devemos transmitir em uma situação que nós, mediadores, também temos, somos seres humanos e temos problemas também conturbados, vamos dizer assim, e como a gente tentar fazer com que esses problemas não afetem o seu pessoal para uma sociedade no qual você é olhado sempre. Como a gente pode ter um tipo de comportamento sendo que os seus problemas não afetam o problema lá que está ocorrendo lá na realidade, como eu, como professor, por exemplo. Eu sou um ser humano, sou falho como qualquer outro. Lá vem o Carlos com as suas perguntas, querendo saber como fazer. Carlos. Tinha umas velhinhas. Carlos, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: na medida em que eu me coloco fazendo o meu próprio exame da minha própria condição e eu me disponho ao autoconhecimento, a me aprofundar,
na minha história, eu me estruturo mais para lidar com aquilo que tem a ver com o ambiente onde eu estou presente. Se eu estou numa sala de aula e naquele ambiente eu sou responsável por um determinado número de crianças ou de adolescentes, se eu olho com o mesmo respeito para o meu pai e para a minha mãe, eu estou mais centrado, eu estou mais inteiro. E, portanto, aquilo que eu vier a fazer, eu faço com o melhor de mim. Isso não exige de mim a perfeição, não é isso não, né? Não dá para exigir isso, porque senão eu vou estar exigindo isso da minha mãe. Minha mãe tem que ser uma santa, meu pai tem que ser um santo, para eu ser perfeito. Não é isso. É assim, papai me deu tudo que podia me dar, mamãe me deu tudo que podia me dar. Eu gostaria de ter recebido mais, mas o que eles puderam me dar foi isso. Então, é com isso que eu estou aqui, com todo o amor que eu posso dedicar a vocês. E você vai ver, cara, como aquela imperfeição que você manifesta, naquela imperfeição, você pode ter o recurso exatamente necessário para poder trazer alguma contribuição para aquele ambiente. Por quê? Porque você está dando o máximo de você. Assim como aqueles que te deram a vida fizeram por você, te deram o máximo. Se eles pudessem dar mais, eles teriam dado. Então, você, como professor, como responsável pela sala de aula, enquanto você está lá, você está dando o melhor de si. E outra coisa que acontece, meu caro, tem um pouco a ver com o que você falou. A experiência me ensina muito. Puxa, quando eu estava novo, eu fiz umas coisas que hoje eu não faria. Quem não é assim na vida, né? Às vezes a pessoa, no primeiro casamento, faz tanta besteira, aí no segundo casamento ela já capricha mais, já aumenta a chance de ser mais feliz, porque ela deu muita cabeçada, fez muita bobagem, sofreu muito, e com isso ela aprendeu. Então, enquanto a gente está novo numa situação, a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Quando a gente tiver mais experiência, o que a gente vai fazer é melhor do que o que a gente fez antes. Claro, porque a experiência nos ensinou, né? Entende? Então, a gente não deve, não precisa, na visão das constelações, a gente não precisa exigir de nós a perfeição. A gente precisa estar de corpo e alma entregue para aquelas pessoas, que aí a gente vai fazer só o que a gente puder mesmo. E isso há de ser muito útil para eles, há de ajudá-los, entende? O importante que eu vejo, meu amigo, é a gente entender o seguinte: quando a gente está diante de uma criança, nós estamos diante de 3 pessoas. É a criança, o pai e a mãe dela. Ou seja, essa criança tem uma história. E quando eu cuido dela na sala de aula, eu estou, de alguma forma, auxiliando aquela família. Eu não estou querendo ser o pai dela, a mãe dela, eu não estou querendo substituir a família. Eu estou dando uma força, eu estou ajudando, eu estou contribuindo com aquela família, interagindo com aquele jovem, com aquela criança. É mais ou menos isso que a gente tem como consequência dessa empatia que eu estou falando, tá, Carlos? Perfeitamente. Gostei muito da sua observação, porque eu concordo com isso, tá? Estou só falando alguma coisa para contribuir mais, tá bom? Com certeza. Quando eu faço esse tipo de questionamento, além de ouvir a experiência sua, claro, com certeza, e dos demais, é porque, de fato, a gente precisa também ver a certeza daquilo que nós mesmos questionamos de nós mesmos, entendeu? Então, é mais ou menos isso. É por isso que eu gosto de ser questionador. Isso é uma coisa minha e eu acho que isso é legal. Valeu, muito obrigado pela explicação aí, viu? Valeu. Tem mais alguma? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Opa. Olha, Professor, Oi. aqui é a Josenília. Olá. Posso falar? Pode sim, senhora.
eu achei assim muito feliz e muito boa essa sua fala, porque muitas vezes a gente se cobra bastante, né? De que tem que ter um posicionamento, tem que tomar uma providência, tem que ser a ação correta, né? Isso traz um peso interno para a gente e para o outro muito grande, que às vezes prejudica a situação. E a gente é ser humano, todos nós somos seres humanos, independente do profissional que a gente é. Ninguém tem a capacidade de dar aquilo que muitas vezes a gente não tem para dar, né? Isso. Então, assim, a gente tem que respeitar também os nossos limites, né? E eu trago assim, é uma coisa que a gente aprende, né, com as experiências da vida, como o senhor falou. Eu sou terapeuta, né? E Aham. assim, eu atendo pessoas que sofreram abuso, violência sexual. Mas eu tenho colegas que não atendem, porque aquilo ali violenta elas internamente. Mas eu já não atendo pessoas que têm obsessão em relação a questões espirituais, outras questões, porque já não me faz bem. Então, a gente aprende que nós temos os nossos limites, porque assim como aquela criança, ela tem outras figuras por trás dela, como o pai e a mãe que você trouxe, nós também temos. Nós também temos. E a gente tem que respeitar isso, né? Isso. E não colocar esse peso em demasiado. Então, muitas vezes, eu também sou professora, muitas vezes eu cheguei na sala de aula também afetada por minhas questões pessoais, familiares, profissionais, e não estava naquele 100% de, às vezes, da entrega. E eu tenho que ser sincera, gente, hoje eu não estou bem, né? Eu estou vendo que aqui a turma também não está 100%. Vamos fazer outra atividade alternativa. E nesse ciclo assim, de sinceridade, a gente encontra um acolhimento também, muitas vezes até das crianças, né? E aí, assim, a gente consegue criar uma rede de apoio. Eu achei, assim, bem interessante, bem agregador essa última fala que você trouxe assim. Muito obrigado, professor. Eu concordo bem com você, viu, Josenília? Se a gente tiver centrado, a gente age muito melhor. Se a gente estiver tenso, se sentindo obrigado, sobrecarregado, a gente vai fazer menos do que a gente está treinado para fazer, em qualquer circunstância. Você imagina aquele cidadão que vai atravessar um precipício assim, em cima de uma corda bamba. Se esse cara estiver tenso, ele vai cair e vai se esborrachar lá embaixo. Então, o que ele tem que estar? Ele tem que estar centrado, tem que estar tranquilo, consciente da sua condição. Por isso é que eu disse, concordo, e de uma certa forma vejo que você está falando na mesma direção. Eu, conhecendo meus limites, eu vou me dedicar a expandir os meus limites, a cuidar melhor de mim. E assim eu posso estar mais pronto para ajudar mais. Muito bom, gostei muito da sua fala, tá? Muito bem. Acho que é isso, pessoal. Olha, Alguém tem mais alguma observação, ou alguma pergunta? É importante, pessoal, aproveitem aí. Esse é um momento ímpar, né, para você. Tem na escola sempre um grupo de professores que ele diz assim, foi um pouquinho do que a Josiane já falou. Eu não, tipo assim, eu não sou psicólogo, eu não devo essas coisas. Hoje está se cobrando muito do professor, ele tem que ser de tudo um pouco. E eles terminam não querendo, por exemplo, ser um educador que colabore nessas situações. Mas que tem, por exemplo, eles têm noção de que todos os problemas que a gente tem na escola vêm de lares e famílias desestruturadas, né? Como desconstruir, por exemplo, uma
uma representação dessa na mente desses professores, e diz que ele não é psicólogo, eu não estudei para isso, meu papel é ensinar somente. Tem isso, viu? Sim, sim. E tá, ok. É uma abordagem possível também. Mas a gente sabe que, na verdade, a gente, agindo assim, a gente já está fazendo mais do que apenas ensinar. A gente está, querendo ou não, sendo ativo ou passivo, consciente ou inconsciente, a gente está transmitindo mais do que o conteúdo, pela nossa postura, pelo nosso exemplo, pela maneira de tratar o outro ser humano. Mas é isso aí. Licença aqui, boa noite. Boa noite. Só para poder agradecer aqui o Sinésio ter me convidado para participar. E vou passar aqui um pouco da minha experiência, porque agora eu estou aqui no cargo de supervisora de polo, né? E lembrando aqui do caso do acolhimento das crianças, que futuramente eu também vou estar na escola, ainda não estou atuante ainda, estou em processo de formação, mas, assim, eu vivo no meio de professores, né? Então, professores que, de certa forma, a gente precisa desse mesmo acolhimento que a gente passa para as crianças, a gente também precisa passar essa empatia para os professores também, porque eles necessitam muito, até pelo fato já do cargo, né, do dia a dia, estar na escola, trabalhando com várias crianças, a gente passa no polo a ser também psicólogo, terapeuta, né, um acolhedor, um ombro amigo também dessas pessoas que precisam estar, assim, recebendo uma palavra de empatia, dizer que, olha, eu estou aqui contigo, eu te entendo, eu te compreendo, né, para poder estar conseguindo aí levar o dia a dia. Então, só para agradecer mesmo aqui, deu vários gatilhos aqui na minha mente aqui, de que essa cobrança da gente ser perfeito não existe mesmo, porque tem gente que acha assim, ela é tutora do polo, ela é supervisora do polo, ela sabe de tudo. Não, gente, eu também às vezes preciso de um abraço, preciso de um acolhimento, do mesmo jeito, a gente tem que lembrar, olha, eu tô aqui te dando um aperto de mão, mas às vezes vai ser sua vez de me apertar a minha mão também. Então, assim, a gente sempre leva um pouco dessa conscientização para os nossos colegas, assim, de escola, né? Vamos dizer assim, de ramo, de profissão, ou mesmo que estão agora chegando, né? A gente recebe muitos adolescentes lá para poder ingressar nessa área do ensino, né? Às vezes, muitas vezes para a educação, eles têm um pouco de medo de passar, vou ter que tratar com criança. Mas, assim, olha, você vai estar sendo ensinado, né? Tem várias formas que você vai estar sendo ensinado e eles acabam adquirindo isso dentro do curso, né? E esse daqui me disparou vários gatilhos aqui de outras formas que eu posso estar agindo também com pessoas. Então, assim, grata pelo convite, né? Gostei bastante, viu? Muito bem, meus amigos. Olha, eu agradeço os comentários, agradeço a presença. Quero mais uma vez agradecer, viu, Sinésio, pela iniciativa de me convidar. Ainda bem que deu certo, a gente estar junto aqui. Eu coloquei meus contatos ali no chat para quem quiser continuar conversando, conhecer um pouco mais tem uma quantidade de vídeos, de depoimentos, tem uma quantidade de conteúdos, se vocês tiverem mais interesse no assunto. E quero desejar a todos assim que todo esse esforço que vocês fizeram, né, de participar desse curso, traga benefícios para vocês e para todos os que vão receber de vocês a atenção que certamente vocês darão no exercício do seu dia a dia, tá? E desejo sucesso em todos os sentidos. E se houver uma futura oportunidade, eu quero estar aqui à disposição, tá bom, meus amigos? Eu agradeço imensamente a sua participação, a participação de todos. Esse curso, como às vezes já perguntaram e colocaram, foi uma sementezinha que foi plantada, né? No início do curso, muitos perguntavam sobre técnicas de mediações, como fazer, como eu falei, é prática, é muito treino,
E aí entra também a questão da particularidade do eu, como falamos muito sobre essa questão do eu, né? Como é que eu estou, quando eu vou para um ambiente de conflito, como é que eu tenho que me comportar, essa questão da imparcialidade, e eu vou estar lá para ser um facilitador, eu posso estar parafraseando, perguntando se foi realmente isso que ele falou, em relação também de algumas mediações que há aquela necessidade, quando o conflito está muito intenso, para a gente fazer a sessão privada. Então, assim, eu estou sem palavra para falar, entendeu? E também, desde já, também já deixo aqui o convite, né, para você, e para que a gente também possa estar fazendo outro momento como esse, com outros temas também muito importantes, somente na área da educação, na área da administração. E é basicamente isso. Professor, você gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta aí? Só agradecer, né, a sua presença aqui. O pessoal me trouxe muito, contribuiu muito para essa compreensão, essa complexidade que somos nós humanos, né? Não é tão simples. E toda vez que a gente vê mais um pouquinho, a gente começa, isso ajuda a gente a melhorar mais como pessoas. Nossa, muita gratidão. Então tá bom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês, viu? E reitero, tá? Se alguém precisar conversar comigo, tem aí meu WhatsApp, eu estou sinceramente à disposição de vocês. Felicidades, tá? Igualmente. Tá bom. Pessoal, só aqui aos